Oi, oi, minha gente! Vim aqui um pouquinho pra gente falar sobre relacionamento e sobre o modo como a gente se porta e que a gente se posiciona dentro dos relacionamentos. Eu sou a Mel Machado, eu sou especialista em relacionamentos e eu queria te propor a pensar um pouquinho sobre quantas vezes você se contou historinhas para permanecer numa relação, num mundo pequeno de alguém onde você não cabia, onde você teve que se esforçar, fazer um jogo para entrar naquele mundo, para pertencer àquela relação. Quantas vezes? A gente faz muitas vezes isso, né? A gente se esforça, a gente se esmera, a gente se preocupa em estar dentro do mundo do outro. Aí a gente começa a se contar historinhas. Ah, e ele age assim comigo porque ele é desse jeito, porque ele teve dificuldades. A gente começa a inventar desculpas. Ah, e hoje ele bebeu, por isso que ele agiu assim comigo. Mas normalmente ele não é assim. Em 30 dias, 29 dias ele é agressivo, mas um dia ele não é. E nesse um dia ele é maravilhoso. Não é assim que a gente faz? A gente se conta historinhas pra gente acreditar, pra gente poder continuar naquela relação que não tá fazendo bem. A gente sabe que não tá fazendo bem, mas a gente começa a inventar desculpas para permanecer naquele lugar. Aí a gente começa a dizer: ai, foi só hoje que ele agiu assim, ele deve estar estressado do trabalho. Ai, ele não me mandou mensagem, ele não me ligou. Ai, mas foi só hoje. A gente começa a inventar desculpas muitas vezes para atitudes injustificáveis. A gente começa a justificar coisas que a gente não deveria justificar. E a gente não deve se esforçar para entrar dentro do mundo do outro. Quando a gente tem que se esforçar, é porque não é para ser, não é pra gente entrar naquele mundo. Se a gente tem que se modificar para o outro nos aceitar, então é porque não existe relacionamento, não existe uma relação. Porque o outro não tem que se esperar que a gente se modifique, que a gente mude nossas atitudes para entrar naquele relacionamento. Se a gente tá junto, se as duas pessoas estão juntas, é porque se gostam, é porque um aceitou o jeito do outro. Nenhum dos dois tem que se mudar ou se moldar para entrar dentro de um relacionamento. E aí a gente fica tentando se esforçar, a gente fica tentando caber naquele mundo, a gente fica querendo entender tudo do outro para fazer parte daquele mundo. E aí o que a gente faz? A gente vai esquecendo de nós mesmas, não é? A gente vai deixando a nossa vida de lado, a gente vai deixando nossos amigos, a gente vai deixando as coisas que a gente gosta para fazer tudo que o outro gosta, para viver a vida do outro, para estar junto com os amigos do outro e as nossas coisas e as nossas vontades. Não é assim? Um exemplo. Vamos pedir pizza? Vamos! Aí o que você diz? Ah, qualquer sabor tá bom, amor. Porque daí a gente começa sempre assim. Não, qualquer coisa tá, qualquer sabor que tu escolher tá bom. Depois, a gente não sabe nem mais que sabor de pizza a gente gosta. Porque a gente começa tanto. Ah, você que escolhe. Você que sabe. Ah, qualquer coisa. Por mim tá tudo bem. A gente começa dessa forma que daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos a gente não sabe mais o que a gente gosta, o que a gente quer fazer. A gente fica numa dependência emocional do outro, uma dependência afetiva do outro, que a gente não sabe mais viver sozinha. Então a gente primeiro tem que se autoconhecer. Eu sempre digo isso, a gente tem que se autoconhecer. Quando a gente se conhece muito bem, a gente sabe o que a gente permite, a gente sabe o que a gente merece. A gente não fica mais se contando historinhas para permanecer num lugar que não tá fazendo bem. Por quê? Porque a gente se conhece. A gente sabe que não merece estar naquele relacionamento, sendo tratada de qualquer jeito, sendo tratada com indiferença, sendo desrespeitada, sendo traída. A gente começa a pensar e entender que a gente compreende que a gente não deve estar naquele lugar. Então a gente não se justifica, a gente não conta historinhas pra gente mesma para permanecer ali. A gente observa e vê, não é mais o meu lugar, a gente conversa
e se retira porque a gente não é obrigada a ficar numa relação que não tá fazendo bem. A gente não é obrigada a permanecer num relacionamento. Lembra que eu sempre falo que relacionamento é escolha? A gente só tá numa relação por escolha, não é obrigação. Então, a gente escolhe estar naquele lugar. À medida que não tá fazendo bem para um dos dois, a gente pode sair. Ninguém é obrigado a ficar eternamente numa relação, num relacionamento. Então, o principal de tudo é o autoconhecimento. É a gente conhecer os nossos limites, os nossos defeitos, as nossas qualidades, a gente saber o que a gente permite e o que a gente merece. Para não aceitar qualquer coisa, não se esforçar para entrar em qualquer mundo pequeno que a gente não caiba, para a gente não insistir naquele sapato que não é o nosso número. Aquele sapato que a gente fica tentando entrar porque achou lindo, porque achou maravilhoso, porque viu na vitrine e achou maravilhoso e todo mundo quer. E aí a gente quer também. E aí a gente fica insistindo, aí aperta o dedo, aí causa um calo, a gente não consegue ficar o dia inteiro com aquele sapato, porque não é o nosso número. Então, a gente tem que saber onde a gente deve insistir e onde a gente não deve insistir. Quando a gente precisa estar forçando, é porque não é para ser, certo? Então, vamos parar de nos contar historinhas para permanecer em lugares que não estão nos fazendo bem. Que a gente fique só onde nos faça bem, onde a gente queira estar, onde a gente goste de estar, onde nos faça bem, onde seja leve, certo? Então, um beijo